Bom, então começando agora formalmente, boa noite a todos. Hoje a gente vai falar sobre esse tema aí de introdução à segurança da informação. Eu sempre começo aí com o meu contato, né, para quem quiser me acessar, ficar disponível aí na gravação. Essa aula introdutória, que tem 4 partes, ela tem o objetivo de proporcionar conhecimentos básicos sobre segurança cibernética e trazer para vocês percepções concretas sobre impactos que são consequências dessas ameaças cibernéticas. E dessas 4 partes, agora a gente vai falar da terceira parte, onde a gente vai falar um pouquinho sobre defesa, aspectos de defesa. Né? Nas aulas anteriores a gente deu mais visão sobre os aspectos ofensivos, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre mecanismos de defesa, e especificamente, embora não seja uma aula de gerenciamento de riscos, eu vou tentar dar um pouco essa visão do gerenciamento de riscos, que é uma disciplina que talvez vocês já tenham visto fora do mundo aí da segurança da informação. Quem já trabalhou com gestão, com administração, talvez já tenha visto isso, e que também se aplica muito claramente ao mundo da segurança da informação. Em particular, a gente vai ver que tem uma norma específica dentro da série 27000, que é voltada para o gerenciamento dos riscos cibernéticos, ou como eles chamam lá, de gerenciamento de riscos de segurança da informação. Tá? Mas não é uma aula formal de riscos, tá? Embora a gente fale um pouquinho sobre riscos. Então, parte 3 da aula da introdução, gerenciamento de riscos cibernéticos, ou mitigando os riscos cibernéticos. E aí, por que a gente vai falar de risco? Até essa figurinha ela tem um paquímetro, né, que é o que mede, que é um instrumento de medida bastante emblemático, né, dentro da metrologia. E, na verdade, o risco é exatamente uma tentativa de dar uma medida concreta, ainda que às vezes ela possa ser qualitativa, né, nem sempre ela vai ser numérica, né, mas dar uma medida concreta para a relevância das ameaças às quais a gente está sujeito, tá? E não apenas no mundo da tecnologia, tá? Mas você pode falar de riscos nos mais diversos ambientes, né? Inclusive, na primeira aula, a gente falou um pouquinho sobre que existem os riscos cibernéticos, mas numa organização você tem que se preocupar com riscos competitivos, riscos econômicos, riscos legais, de compliance. Então, risco é um tema bem abrangente, mas especificamente no mundo da segurança cibernética, ele, ele dá uma medida bastante concreta, tá, sobre o que nos ameaça, e dá uma metodologia, um conjunto de ferramentas bastante preciso, bastante útil sobre como tratar esses riscos, né, como encarar essas ameaças. Tá? Então, eu vou tentar, dentro do possível, estar mapeando as coisas que eu estou falando, né, que muitas vezes vão estar um pouco abstratas, para esse arcabouço aí do gerenciamento de riscos. Então, só trazendo aí algumas definições, e essas aqui eu peguei da ISO, tá? A ISO tem uma norma que é 31000, que é especificamente voltada para gerenciamento de riscos, tá? E tem a versão brasileira, tá? Que é a NBR, a BNT-NBR, e algumas definições iniciais, só para a gente ter uma nomenclatura. Quando eu falo de riscos, existe uma definição que não é a da ISO, que talvez seja até a mais consolidada ou a mais propagada aí na comunidade, que diz que o risco é o produto da probabilidade de um evento acontecer vezes o impacto desse evento, caso esse evento aconteça. É uma definição bastante concreta até de risco, tá? Mas ela talvez não seja tão abrangente quanto essa que é proposta pela ISO, tá? Que inclusive é muito elegante, tá? A gente vai discutir o que ela significa, tá? Mas a ISO ela diz que risco é o efeito da incerteza nos objetivos ou sobre os objetivos, tá? E aí, ela, por mais concisa que ela seja, ela de cara ela traz a percepção muito clara de que só faz sentido você falar
de risco se você sabe muito claramente quais são os seus objetivos, tá? Aonde você quer chegar. E ela traz muito claramente a percepção de que, apesar de você ter uma meta, um objetivo aonde você quer chegar, existem incertezas, existem fatores fora do seu controle que podem alterar o seu trajeto, o seu itinerário e comprometer esse teu objetivo, né? Comprometer a possibilidade de você atingir esse objetivo. E a medida dessa incerteza e a medida desse efeito que as incertezas causam é o que a gente chama de risco. E aí, no final das contas, você vai caracterizar esse risco também por aspectos associados à probabilidade, ao impacto, mas o risco propriamente dito é esse. É um imponderável dentro daquele ambiente que você gostaria de controlar, né, de ter o controle total. A gente chama de gestão de risco. Atividades, né, que você use para tentar dirigir e controlar os aspectos de risco dentro de uma organização, né, tem essa definição formal aí na tela. Fonte de risco, a gente vai usar para se referir aos elementos que podem dar origem a um risco, tá? Seja esse elemento por si só, ou seja combinado com outros elementos, com outras fontes de risco. Evento são ocorrências, né, que levam a uma mudança no seu conjunto de circunstância. E aí entram os dois aspectos que mais claramente caracterizam o risco, tá? Que são a consequência, que é o resultado de um evento no que diz respeito a como ele afeta os seus objetivos, tá? Afinal, o risco é o efeito nos objetivos. E a probabilidade, tá? Que é a chance de um evento ou de alguma coisa acontecer. E aí eu botei esse asterisco aí para não esquecer de falar que essa palavra probabilidade ela é bem complicada quando você faz a tradução do inglês para o português, tá? No inglês, você usa mais frequentemente likelihood. E likelihood, ele traz uma percepção de que é uma chance que pode ser tanto qualitativa quanto quantitativa, tá? Likelihood é a possibilidade, talvez, se a gente fosse traduzir. Quando você usa probabilidade, parece que você tem já uma métrica matemática, o que nem sempre é verdade, tá? Mas nas traduções da ISO, né, latina, né, de idiomas latinos, acaba usando esses derivados de probabilidade, que em inglês também tem a palavra, né, que é probability, né, que claramente é matemático. Mas, no final das contas, a gente acaba mapeando aqui também essas duas características do risco que são as mais relevantes, né, as mais tradicionalmente consideradas. Acho que o próximo slide já é o processo de gerenciamento de riscos. Tá? O que você faz quando você está considerando os riscos dentro de um projeto? Tá? Eu não falei no slide anterior, tá? Mas falei no primeiro slide, né? E vou reforçar aqui. Quando você fala de risco, você pode estar falando de qualquer tipo de risco, tá? Não apenas risco cibernético, mas riscos corporativos, riscos competitivos, financeiros, riscos à imagem. E você pode estar falando também de riscos em diferentes níveis dentro de uma organização ou dentro de um ambiente. Tá? Então, você pode falar de riscos tanto do ponto de vista de um gerenciamento de riscos estratégicos, quanto você pode estar falando de riscos dentro de um projeto, e aí é até interessante que dentro de um projeto você tem muito claramente quais são os seus objetivos, os seus entregáveis, né? E é até mais fácil você identificar o que pode ser comprometido quando você está trabalhando com... tentando identificar os riscos, né? Quando você está trabalhando num nível mais estratégico, às vezes é mais difícil, você tem que ter um planejamento estratégico bem estabelecido para saber o que pode comprometer aqueles objetivos que são definidos dentro do planejamento estratégico. Muitas vezes até o gerenciamento de riscos é o que aponta para a necessidade de você revisar um planejamento estratégico numa organização, por exemplo.
Você pode, por exemplo, ter dentro de um sistema de gestão, de um sistema da qualidade, você pode ter atividade de gerenciamento de risco. Tá? Então, a primeira coisa que você faz dentro de um processo de gestão de risco é justamente estabelecer o escopo, o contexto, os critérios. Tá? Então, isso tudo constitui um primeiro passo para você, de fato, ter um processo de gestão de risco. Depois eu vou falar aqui desses laterais aqui daqui de baixo. Tá? Esse aqui que seria o core do processo de gestão de risco. Esse aqui é o conjunto aqui mais evidente de atividades, que a gente chama de avaliação de riscos. E pela notação da ISO, né, você tem a avaliação de riscos se dividindo em identificação, análise e avaliação. Tá? Identificação é você identificar de fato, né, você levantar quais são os possíveis riscos que podem comprometer o atingimento aí dos seus objetivos. Análise tem a ver com você caracterizar esses riscos, tá, do ponto de vista de quem são os seus agentes, quem são os seus atores, os potenciais impactos, e a avaliação é uma caracterização ainda mais aprofundada, onde você tenta estimar, mensurar, caracterizar quais são as probabilidades e os impactos desses riscos. A partir daí, né, uma vez que você tenha esses riscos propriamente avaliados, você pode tratá-los, tá? E tratar significa você mitigá-los, né? Ou implantar conjuntos de ferramentas de tratamento até levar esses riscos a um nível que seja aceitável. E aí, quando ele está no nível aceitável, você está satisfeito. E parece que isso é uma atividade linear, tá? Mas isso é uma atividade iterativa. Isso pode acontecer e vai acontecer várias vezes. Tá? E aqui em volta você tem, não vou entrar muito em detalhe, tá? Mas tipicamente você espera que você tenha atividades de comunicação e consulta em relação às partes interessadas, monitoramento e análise crítica, né? Entender se esse teu processo está funcionando, se ele foi efetivo na mitigação de riscos, e o registro e relato dos resultados desse processo, como uma forma de você manter o registro e as evidências do que está sendo feito. Mantive aqui também a imagem da ISO em inglês. Vocês vão ver que os nomes são praticamente os mesmos, tá? Quando você considera a nomenclatura usada pela BNT ou pela ISO, né? Quase que uma tradução, né? Dentro do processo de normatização, a gente chama esse processo de internalização de uma norma internacional. Mas essa internalização, tipicamente, ela vai ser muito próxima de uma tradução, consideradas algumas peculiaridades de cada país. E aí, especificamente, dentro do mundo de segurança da informação, você também tem uma norma, que é a 27005, que é o processo de gestão de riscos de segurança da informação. Ela tem algumas diferenças em relação à norma geral, que é 31.000, tá? Vocês vão ver que o processo, que é esse que eu estou destacando aqui na esquerda, é muito parecido, mas, obviamente, para você ter uma norma específica para riscos cibernéticos, você tem alguma coisa em especial. De fato, você tem. Eu diria que mesmo no processo geral de gerenciamento de riscos, antes de entrar nos aspectos de segurança da informação, a norma já é bem mais detalhada e eu diria até mais didática. Eu acho até interessante você estudar por ela. Esse diagrama, por exemplo, ele já deixa bem mais claro como o processo de gerenciamento de riscos ele é iterativo, né? Você tem uma coisa cíclica aqui de que estágios você pode partir e chegar. Então, mesmo na parte geral, ela é bem mais detalhada e, obviamente, ela vai ter muito mais dicas, né, sobre como você trata os aspectos de segurança da informação, né? Ele é mais orientado a tecnologias, tá? Então, eu acho que no próximo... então, dou alguns exemplos aqui. Então, na parte de identificação de riscos, por exemplo, que na norma geral não existe nenhum detalhamento aí, embora exista um anexo, tá? Mas na parte principal não tem nenhum detalhamento sobre
como identificar riscos, na parte principal da 27005 você tem já identificação de atividades que são claramente associados ao ambiente de tecnologia. Exemplo, identificação de ativos, identificação de ameaças, de controles existentes, né, que já tenham sido implantados, identificação de vulnerabilidades associadas aos ativos, identificação das consequências potenciais relacionadas aos riscos. Tá? Na parte de tratamento do risco também, ele aponta bem claramente ações que você pode seguir. Né? Você pode, por exemplo, modificar o risco, tipicamente por meio da implantação de controles. Você pode evitar o risco, por exemplo, deixando de executar um processo, uma atividade, eliminando um ativo que dá origem a um risco. Você pode compartilhar o risco, né, por meio da contratação de seguros. Você pode reter o risco, tá, que é o processo de você eventualmente aceitar o risco. Então, isso tudo está bem mais detalhado na própria 27005. E por que eu perdi esses 15 minutinhos, tá, falando de risco? Tá? Porque justamente a maioria dos programas de segurança cibernética que você constrói no ambiente corporativo, no ambiente profissional, no ambiente tecnológico, hoje em dia eles são construídos a partir de uma análise de risco tecnológico, de uma análise de risco relacionada aos riscos cibernéticos. Tá? Então, eu costumo usar uma notação, uma nomenclatura, que eu acho que ela compromete pouco, que é essa de programas de segurança cibernética. Tá? Porque dentro desse mundo de segurança cibernética, de segurança da informação, você tem uma série de nomenclaturas já meio que estabelecidas para determinados objetivos. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando você fala de sistema de gestão de segurança da informação, você está falando claramente de um sistema de gestão, seguindo todos os requisitos lá do PDCA, para quem conhece, de geração de evidências, de melhoria contínua, voltado para gestão de segurança da informação. E nem sempre, quando você quer construir uma abordagem na sua empresa para mitigar os riscos cibernéticos, nem sempre você quer construir um sistema de gestão. Na verdade, muitas vezes você vai querer simplesmente construir alguns pequenos passos, né? E a gente vai falar até um pouquinho de alguns primeiros passos que qualquer empresa pode dar, mesmo que esteja no nível baixo de maturidade, e que tem um impacto bastante relevante do ponto de vista de mitigar riscos cibernéticos. E mesmo num nível de maturidade relativamente reduzido. E você quer dar esse primeiro passo. Isso não é um sistema de gestão, isso não é um processo, né? Então eu chamei de programa, né? Eu costumo chamar de programa qualquer conjunto de ações, qualquer programa, né? Qualquer conjunto de atividades que seja voltado para segurança cibernética e que tenha esse objetivo de alguma forma, mitigar riscos cibernéticos, mesmo que você não esteja nem mesmo gerenciando esses riscos. Tá? E aí você pode ter diferentes níveis de maturidade. Você pode ter empresas, organizações, né, que não tem nenhum nível de gerenciamento de riscos, mas que quer jogar algumas iniciativas, a gente chama de ad hoc, né, sem muito controle de gerenciamento, mas que vão ter algum impacto positivo na segurança daquela empresa. Ou você pode ter programas mais bem estruturados, você pode ter, eventualmente, programas alinhados a frameworks internacionais, buscando talvez certificações, demonstrações de conformidade, melhoria contínua, né, que é algo que a ISO sempre busca lá nas séries de sistema de gestão. Mas existem diversas abordagens para você se defender daqueles ataques todos, né, daqueles cenários todos de ameaças cibernéticas que a gente viu nas duas primeiras aulas. E aí eu uso essa palavra programa de segurança cibernética, outros profissionais também acabam usando esse nome, para abranger da forma mais ampla possível as ações que uma organização pode fazer para abordar a questão dos riscos cibernéticos.
E por que pode fazer sentido, inclusive, você abordar essas, essas questões de uma forma até pouco estruturada? Porque muitas vezes ações simples que não decorrem, que não são consequências de uma análise de riscos cibernéticos, mas ações simples meio que genéricas podem ter um impacto muito grande e serem muito eficientes na mitigação de riscos cibernéticos. Para falar de uma forma menos abstrata, tá? Se eu tenho muito pouca maturidade em cybersecurity na minha empresa, mas eu, sem fazer nenhuma análise de risco, sem estabelecer um sistema de gestão, sem ter até mesmo sem ter talvez um suporte tão claro da alta gestão, da alta gerência da minha empresa. Se eu organizar um programa de treinamento corporativo básico em segurança cibernética, mostrando quais são os principais atacantes, os principais cenários de falha e as principais posturas que os meus funcionários devem ter, mesmo sem ter uma visibilidade sobre qual é a real situação de segurança da minha empresa, eu provavelmente vou ter um grande impacto na mitigação de riscos. Por quê? Porque eu vou estar efetivamente reduzindo a probabilidade de efeitos adversos. Por quê? A gente viu lá nas 2 primeiras aulas que grande parte dos ataques se deve a falhas de comportamento das pessoas. Quer dizer, o atacante, ele explora um comportamento indevido de um funcionário, ele clicou lá num link sem pensar, para iniciar um ataque cibernético. Se eu treino o meu funcionário no sentido de orientá-lo a não clicar no link, não plugar o pendrive e uma série de outras ações associadas a um treinamento básico, eu certamente vou estar reduzindo a probabilidade de eventos adversos, vou estar reduzindo a probabilidade de um ataque ser bem sucedido, ainda que eu não tenha feito um estudo formal sobre qual é essa probabilidade. Então, muitas das abordagens de segurança cibernética começam assim, de uma forma bastante simples, bastante direta, bastante pragmática. Inclusive, a defesa que eu sempre faço é que ela deve começar dessa forma, ela não deve começar muito complexa. E alguns controles básicos, principalmente aqueles controles orientados a usuários, são fundamentais nesse sentido, tá? Nesse primeiro passo. Tá? E eu faço uma apresentação agora que é quase uma apresentação de conscientização e segurança, tá? Talvez para alguns de vocês mais maduros isso possa parecer um pouquinho chato, tá? Mas eu acho que faz sentido a gente revisar. A primeira, que é um controle que... E observa que eu chamo de controle, tá? Porque não deixa de ser um controle na medida em que ele está atuando na mitigação dos riscos, tá? Especificamente, quando eu falo de treinamento e conscientização, eu estou atuando na mitigação da probabilidade de um risco se concretizar. Dificilmente isso vai impactar, vai ter efeito no impacto do ataque, tá? Então, treinamento e conscientização, eu diria que é o controle fundamental, né? Que é você trazer para os seus colaboradores, trazer para os usuários um entendimento sobre o que é segurança cibernética, qual é o potencial de impacto e mudar realmente a postura, né, o mindset desses colaboradores. Dentro desses comportamentos básicos, né, o primeiro é o comportamento face, né, a um contato não solicitado, né, um e-mail que você recebeu e não tinha solicitado, uma ligação indesejada, tá? Então isso aí é algo que a gente sempre reforça aí para usuários. Comportamento também em redes sociais, tá? Essa figurinha até uma que eu devia ter botado na primeira aula, acabou que eu esqueci, aí eu estou aproveitando para botar agora. Essa foto ficou muito famosa porque é uma foto de esse cara é um gerente de uma central de operações de segurança do Havaí, e ele botou uma foto na rede social com um monte de post-it com as senhas dele, dos sistemas de acesso a sistemas críticos, né? Não é central de operações de segurança de cyber, tá? É de eventos, de catástrofes naturais, terremoto, furacão, etc. Mas sistemas bastante críticos.
Gerenciamento de senhas, na verdade, a gente vai ter uma aula mais para frente especificamente sobre autenticação de usuário e controle de acesso, tá? Mas esse é um assunto bastante básico e com bastante impacto na segurança dos sistemas. É importante que tanto administradores de sistemas provejam recursos para os usuários terem um bom sistema de gerenciamento de senhas, quanto que os usuários usem, né, esses recursos. Tá? Então, existem ferramentas aí bastante interessantes nesse sentido, que a gente vai falar mais para frente ao longo do curso. Aquela coisa dos dispositivos removíveis, né? Quando você entra com um dispositivo móvel e pluga numa rede interna, você destrói totalmente o conceito de perímetro de rede. Né? É bom que, hoje em dia, o administrador de sistema ele também não baseie as suas defesas apenas no conceito de você ter um perímetro, tá? Mas é bom você também, como usuário, tomar certas precauções no quanto você traz de ameaças externas para dentro das redes internas. E um último comentário do ponto de vista dos usuários, né, é essa visão de você reportar, ser capaz de identificar que foi um ataque, que você cometeu uma falha e reportar para cima, né, para os responsáveis, administradores de sistemas, chefias, imediatamente, porque esse é o primeiro passo para você organizar uma resposta. Tá? Isso aqui eu passei muito rapidinho, que é uma visão mais de usuário, tá? E eu queria falar um pouquinho mais do ponto de vista de quem está realmente construindo as defesas, tá? Então, parte de quem tá das atividades de quem está construindo as defesas é mostrar para os usuários quais são os riscos e quais são as posturas que eles têm que ter, tá? Então, passei algumas das mais importantes agora, mas eu queria passar agora quais são os principais controles orientados aos aspectos de tecnologia, tá? Que são tipicamente definidos por parte dos administradores de sistemas e redes, e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre os programas propriamente ditos que tentam organizar esses controles de uma forma mais estruturada, mais lógica. Tá? Então, se eu fosse elencar uma meia dúzia, acho que são meia dúzia mesmo, de controles e de ações que são as mais relevantes para você mitigar riscos cibernéticos, tá? Eu diria que a primeira delas é você gerenciar os seus ativos, tá? Ou seja, inventariar o que você tem no seu ambiente tecnológico do ponto de vista de software e hardware, e a partir daí saber quais são as versões e, portanto, as vulnerabilidades associadas a esses ativos, tá? E aí, indiretamente, você tem essas consequências aí, né, de você ter o seu software e hardware inventariado e atualizado, né, atualizado no caso do software, principalmente, e de você ter apenas software e hardware autorizado rodando aí dentro dos seus ambientes tecnológicos. Um segundo controle, uma segunda classe de controles é você gerenciar usuários, tá? E a partir desse conceito de gerenciar usuários, é você ter bons mecanismos de autenticação e mecanismos robustos também de controle de acesso, tá? E aí eu vou até começar aqui falando de controle de acesso. Frequentemente, você tem até boa possibilidade até de implantar mecanismo de autenticação de usuários, por exemplo, que teriam condições de prover um mecanismo de autenticação com fator duplo ou múltiplo de autenticação, mas aí as suas soluções tecnológicas nem sempre têm a possibilidade de você ter um controle de acesso robusto. E eu vejo isso muito, né? Eu deixo até essa figurinha aqui à minha disposição, né? Esse item à minha disposição, porque às vezes a gente faz essa apresentação para gestores de infraestruturas críticas, tá? E nessas infraestruturas críticas, muitas vezes você tem ambientes legados ou ambientes industriais onde você tem equipamentos que não tem possibilidade de você ter mais de um usuário, tá? Você tem um usuário único com senha única. E aí, minimamente, você vai até mudar essa senha, tá? Mas se você tem um usuário único com senha única,
é muito difícil você ter um gerenciamento robusto de controle de acesso àquele equipamento. Tá? Então, do ponto de vista do administrador da tecnologia, privilegiar soluções que tenham a possibilidade de você ter múltiplos usuários, múltiplos papéis, a gente vai falar disso na aula de controle de acesso. No caso aqui da autenticação de usuário, autenticação com fator múltiplo de autenticação, então você tem senha mais um device que o usuário vai ter acesso, né? Somente ele vai ter acesso a esse device. E até mesmo no processo de autenticação por senha, ajudar o usuário com regras razoáveis de construção de senha e com mecanismos de apoio ao gerenciamento de senhas. Né? Se mostrar para o usuário, disponibilizar para o usuário uma ferramenta de gerenciamento de senhas. Tá? Isso é algo que, desde lá, de você saber quais são os usuários que estão ativos, que não estão ativos, que devem ser removidos, passando pela autenticação do usuário, até as regras de controle de acesso, isso também eu diria que é o segundo controle fundamental aí de tecnologia. E vocês vão ver isso aparecendo nos principais frameworks que a gente vai ver. O terceiro controle, uma vez que a gente está sempre atuando em rede, né, em redes de comunicação, interagindo diversas entidades, diversos ativos, diversos equipamentos, saber prover segurança a essas redes de comunicação no nível adequado, tá? E aí eu estou dizendo conhecer a sua topologia, conhecer e definir o seu perímetro, proteger e segmentar a rede, né? Criar diversos níveis de controle sobre essa rede e não, por outro motivo, a gente vai ter uma aula específica sobre segurança de rede, vai falar de firewall, vai falar de perímetro, de acesso. Então, esse aí seria um terceiro controle que, do ponto de vista pessoal, é muito importante. E eu acho que esse é o quarto controle, talvez seja o último ou o penúltimo, que, na verdade, também é uma grande classe de controles, tá? Que são os controles associados à resiliência cibernética. Tá? A resiliência cibernética vai ficar mais claro do que eu estou falando quando a gente olhar para o framework do NIST daqui a pouquinho. Mas quando eu falo de resiliência cibernética, eu estou falando do conceito de partir do princípio de que não vai ser possível eu evitar sempre um ataque e que uma vez que vai haver o ataque, eu devo ser capaz de detectar, responder e recuperar. Tá? Isso eu falei também na aula passada, estou resgatando esse conceito hoje, é muito importante porque ele não deixa de ser uma mudança de paradigma aí dentro da área de segurança da informação, tá? Essa aceitação de que você vai sofrer um ataque e que, portanto, você tem que saber também trabalhar dentro do cenário em que você sofreu um ataque. E aí, esse controle, ou esse conjunto de controles do mundo da segurança cibernética, ele diz basicamente que você deve ser, primeiro, você deve planejar qual vai ser a sua resposta frente a cenários de ataque, construir os controles, né, implantar os controles que vão permitir que você tenha uma boa resposta face a um cenário de ataque. Tá? Então, a figurinha aqui que eu escolhi para botar aqui como foto, tá? É a figurinha da redundância. Tá? Então, se eu sofro um ataque, lá o exemplo do ransomware, né, em que eu vou talvez perder os dados de um HD ou de um sistema, é bom que eu tenha um backup que eu possa recuperar o mais rapidamente possível. Então, para eu ter um backup, eu vou ter que ter um sistema de gerenciamento de backup. Eu vou ter que ter o planejamento de ter um backup, eu vou ter que ter a tecnologia, que é o sistema de gerenciamento de backup, e eu vou ter que praticar a resposta a incidente. Tá? E isso é uma coisa que é muito negligenciada, ou frequentemente negligenciada dentro das organizações, é a prática da resposta a incidente. Tá? Quer dizer, você, frequentemente, quem trabalha em ambiente corporativo, você tem aqueles exercícios de evacuação de incêndio, né? Evacuação por conta de incêndio, né? Todo mundo para de trabalhar no meio do dia, faz aquela fila indiana para deixar o prédio, testar aquelas rotas de evacuação.
mas frequentemente você tem, embora você tenha um planejamento de resposta a incidente cibernético, você não tem a prática da resposta a incidente. E aí, quando de fato acontece o incidente, você descobre, por exemplo, que o tempo de recuperação de um backup pela sua equipe, que você achou que seria de 15 minutos, na verdade é de muitas horas, por conta da competência da sua equipe, ou da prática da sua equipe, ou do tempo de execução dos sistemas de recuperação de backup. Então, resiliência de respeito a você planejar, ter a tecnologia, mas também praticar a resposta a um incidente, né, de segurança, a concretização de um risco cibernético. E a isso tudo, quando você fala desses controles mais sofisticados, tá? Controles associados à resiliência cibernética, né? Tipicamente eles estão associados a isso que eu estou chamando de programa corporativo de segurança cibernética, que pode ser construído de diversas maneiras. Cada organização tem que, por conta da sua cultura, cada ambiente, né, tem que saber escolher aquele que seja mais adequado à sua cultura, ao seu perfil de maturidade, ao seu momento, às suas capacidades de investimento, ao seu apetite ao risco. Todos esses elementos eles têm que ser considerados para dentro do contexto de escolha de construção de um programa de segurança cibernética. E eu vou falar aqui de algumas abordagens possíveis, tá? Mas elas não são exaustivas, mas elas vão dar uma visão sobre possíveis estratégias, possíveis abordagens, possíveis métodos que você tem para construir esses programas de segurança cibernética. Tá? Só revisando, tá? Então, esses programas de segurança cibernética, eles estão se referindo a ações sistemáticas, tá? Relacionadas a gente pensa muito em tecnologia, né, à primeira vista, tá? Mas eu chamo de eu considero ações também associadas a processos e a pessoas, desde que eles tenham objetivos, elas, né, essas ações, têm objetivos relacionados à segurança, relacionados ao objetivo de mitigar os riscos cibernéticos. Tá? Então, exemplo de tecnologia. Eu vou implantar um sistema de gerenciamento de eventos e informações de segurança, tá? Uma ferramenta que a gente chama de CIEM, que vai me ajudar, por exemplo, a detectar mais rapidamente ameaças ou a rastrear falhas ou ataques enquanto eles estiverem acontecendo, ou até a posteriori. Tá? Então, isso é um exemplo de uma tecnologia que tem um objetivo de segurança e que vai ter um impacto na mitigação de riscos cibernéticos. Peguei até um exemplo mais avançado agora, tá? Não peguei um exemplo tão básico, porque nem todo mundo precisa de um CIEM, nem toda empresa vai precisar de um CIEM, mas é um exemplo de uma ferramenta que muitas empresas precisam. Mas eu posso também ter processos que vão estar associados a uma ação voltada para a segurança. Exemplo, eu vou desenvolver um plano de resposta a incidente que vai dizer o meu passo a passo de ações a serem executadas caso eu sofra um ataque. E dependendo do tipo de ataque, a quem que eu vou comunicar esse ataque, tá? Esse mundo aí de resposta a incidente é um mundo à parte, daria para ter um curso só sobre isso, tá? Que sistemas eu desligo, eu desconecto, a quem que eu reporto, como eu reporto a clientes, a fornecedores, a partes interessados, a agências, né? Tem o pessoal aí da privacidade agora, né? Que tem, por exemplo, uma agência que tem que ser reportada dependendo do tipo de incidente. Então, é um mundo à parte, essa parte de resposta a incidente. E, obviamente, eu também posso atuar sobre as pessoas, né? E aí, sobre pessoas, tipicamente, eu vou estar pensando em treinamentos. Cada tipo de treinamento que eu dou para uma classe de colaboradores, de funcionários, vai reverter em um determinado tipo de mitigação de riscos, de redução de probabilidade de ataque. Aí aqui eu estou falando que é desejável que essa implantação de controles venha a partir de uma análise dos riscos cibernéticos. Quer dizer, essa é a visão mais madura
e que tende a ser mais eficiente. Ou seja, primeiro eu entendo quais são os meus riscos, quais são as fontes de ameaça, quais são as fontes de risco, quais são as probabilidades, quais são os impactos, para aí sim entender, olha, para reduzir essa probabilidade aqui desse tipo de risco aqui, eu posso atuar implantando esse controle e esse vai ser o controle que vai mais efetivamente mitigar, reduzir aquela probabilidade. Ou esse outro controle aqui é o que vai atuar no impacto daquele outro risco. E aí, conjugando os custos, eu consigo ser muito mais eficiente, muito mais efetivo no gerenciamento de riscos. Mas, muitas vezes, como eu estou repetindo várias vezes, eu posso também atuar na mitigação desses riscos sem ter uma análise matura desses riscos cibernéticos. A boa prática hoje é sempre apontar para uma análise de riscos. E aí existem muitos frameworks de referência para apoiar o processo de implantação desses controles. Tá? Na prática, essas ações sistemáticas, tá? A gente cada vez mais vai estar chamando de controles. Tá? Controle é essa ação, esse objeto que vai atuar na mitigação de um risco cibernético. Então, você tem vários frameworks de referência, tá? Hoje a gente vai falar de pelo menos 3, e obviamente por conta do tempo, né? Eu vou falar mais apenas desses 3, eu vou falar de um nível relativamente superficial, tá? Mas pelo menos para vocês entenderem a diferença entre esses 3 frameworks. Não sei se eu dou uma... Acho que eu vou emendar direto aqui. Eu pensei em dar uma pausa aí para quebrar em 2 vídeos, para o vídeo não ficar tão longo, mas eu acho que vou quebrar a posteriori. Bom, então, como eu comentei, eu vou falar agora um pouquinho sobre 3 frameworks de segurança da informação. Eu diria que esses 3 frameworks, pela minha experiência, vou dar uma pausa aqui que agora chegou uma pergunta aqui pelo YouTube, então é até bom porque a gente dá aquela quebrada que eu queria para depois colar os 2 vídeos. Tá? Tem uma pergunta aqui que não entendeu bem. O web server fica entre o outer firewall e o inner firewall para se proteger nas 2 direções. Luan, na verdade, aquela figurinha ali foi só uma figurinha ilustrativa, tá? Em algum momento da vida eu montei esse slide e peguei uma figura de um firewall só para ilustrar o conceito, né, de que você segmenta as redes para proteger, né, para dificultar essa propagação de um ataque dentro de uma rede. Mas eu, sinceramente, não sei nem o que... A gente pode até olhar aqui o que é esse firewall aqui, tá? Mas... Tá, essa figura aqui é uma figura bem clássica aqui de uma topologia de DMZ, tá? Então, basicamente, o que você vai ter aqui é esse firewall externo filtrando o acesso da internet aberta, digamos, das redes abertas, para permitir o acesso a um conjunto de sistemas que precisa ser acessível para esse mundo exterior, tá? Porque então tem aqui um servidor web, que é onde vai estar, por exemplo, uma aplicação web da empresa, né? Obviamente, da corporação. E aqui eu vou ter um servidor de e-mail que eu provavelmente vou querer que os meus funcionários acessem um servidor de e-mail externamente. Mas aí talvez eu filtre nesse roteador mais externo apenas os pacotes que vão estar falando no protocolo web, na porta que vai ser atendida por esse servidor web, né? Se for sem SSL vai ser a porta 80, se for com SSL é a 443, não é isso? Não lembro. E a de e-mail, tá? E no caso aqui eu tenho outro firewall que aí sim ele vai filtrar para impedir o acesso desse cara da internet que está acessando aqui dentro, que ele acesse a rede mais interna, tá? Que é a rede mais
sensível, onde podem estar dados de clientes, sistemas corporativos. Aí eu não quero que ninguém acesse a menos de fora para dentro, tá? A menos, talvez, se o cara estabelecer uma VPN, tá? E esse servidor aqui ele vai ser responsável por filtrar essa VPN. E aí, obviamente, os filtros de fora para dentro, de dentro para fora, vão ser diferentes, tá? Então, esse servidor interno, aqui, esse firewall mais interno, ele vai impedir acesso aqui de fora para dentro, quase total, mas de dentro para fora ele vai permitir, né? Porque esse cara aqui que está na rede interna, ele tem que acessar a internet externa. Então, seria isso, tá? Mas é só um exemplo aí de uma topologia que eu peguei aleatoriamente para ilustrar o tema segurança de rede. Só falei um pouquinho mais porque eu sei que a gente está mais ou menos tranquilo de tempo. Tá, então agora, começando a segunda parte aí dessa aula 3, ou desse tema 3 aí da aula de introdução, a gente vai falar um pouquinho sobre 3 frameworks de apoio à construção de programas de segurança cibernética, que, pela minha experiência, têm sido os 3 frameworks aí mais frequentemente utilizados pelas organizações, a menos, talvez, de frameworks setoriais, tá? Então, quem é da área financeira, da área de cartão de pagamento e que esteja, porventura, trabalhando nessa área, vai conhecer o PCI, que é um padrão de segurança para quem opera sobre cartões de crédito. Então, esse, por exemplo, é um que é muito utilizado, né? Na área de saúde tem o RIPA, que é uma lei americana que o pessoal acaba tendo que seguir na área de saúde. Na área de privacidade tem outros frameworks, tá? Mas em termos de frameworks genéricos de segurança da informação, eu diria que esses 3, que são o syscontrols, o NIST Cybersecurity Framework e a série 27000 da ISO, são os mais consolidados aí no mercado. Eu vou falar um pouquinho sobre eles e como eles se aplicam, tá? Como é que eles podem ser utilizados. Eu vou falar exatamente nessa sequência, porque o meu entendimento é que, em termos de grau de maturidade para você implantar esses frameworks, eles representam graus crescentes aí de maturidade, tá? Uma empresa que está começando, o syscontrols é uma boa escolha. Uma empresa que já passou pela fase de implantar os primeiros controles, talvez já tenha condição de emplacar aí um Cybersecurity Framework. E a série 27000, eu diria que é para uma empresa num nível mais elevado de maturidade, que busca melhoria contínua, evidências frente a terceiros. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre esses 3 frameworks. Tá? Começando aí no syscontrols, e eu já começo com essa observação que eu botei ali para não esquecer de falar. Esse syscontrols, ele foi muito recentemente, ele mudou de versão, ele estava na versão 7, mudou para a versão 8, foi lá para março, abril, agora não estou lembrado exatamente, mas, desculpa, abril ou maio. E algumas figuras são da versão 7 ainda, como essas aqui, que estão nesse slide aqui. Então, basicamente, ele surgiu da seguinte forma. Ele tem até um DNA lá na origem dele da NSA, tá? E a proposta da NSA foi... Ela montou um grupo de trabalho que também tinha participação de entidades privadas, tá? E a proposta era trabalhar na construção de um conjunto, na definição de um conjunto de controles que fossem o seguinte: olha, esses controles aqui são os controles que mais importantes para a maioria das organizações. Então, se eu sou uma organização típica, eu sou um e-commerce, por exemplo, ou eu sou qualquer organização típica do mundo corporativo que não seja muito específica, que tenha características muito peculiares. O que é útil de ser implantado e que controles que eu posso implantar sem pensar que eu sei que vão ter um impacto grande, né, relevante no ponto de vista de reduzir riscos de ataques cibernéticos, tá? E aí, originalmente, ele tinha essa... Originalmente não, na versão 7, tá? Depois de já de várias versões e de várias evoluções, que eu não vou contar a história toda
desse processo de evolução do syscontrols, tá? Talvez valha a pena dizer que muito cedo a NSA deixou de se envolver ou de influenciar esse processo e criou-se uma instituição privada sem fins lucrativos que é quem gerencia hoje esse framework, tá? E aí na versão 7 você tinha essa organização dos controles em 3 classes, mas que eu acho que eu nem vou falar tanto agora, porque na versão 8 ela já tem uma interpretação um pouquinho diferente, tá? Mas esse aqui é o conjunto de controles da versão 7, tá? Na versão 7, cada controle, eram 20, tá? Ainda se dividia em vários subcontroles, tá? Na versão 8, esses subcontroles passaram a se chamar salvaguardas. A gente vai abrir a versão 8, acho que agora já. Tá. Essa aqui já é a versão 8, tá? E aí, se você olhar a versão 8, deixou de ser 20 controles, passou a ser apenas 18 controles, né? É basicamente uma reorganização dos controles, e aí você tem uma interpretação para as classes em que você usa em que você enquadra, né, essas salvaguardas, tá? Ou seja, cada controle tem um conjunto de salvaguardas, por exemplo, o controle 1 tem 5 salvaguardas, e essas 5 salvaguardas, 2 delas são classificadas dentro desse nível 1, 2 no nível intermediário, que é o nível 2, e desculpa, não. 2 no nível 1, 4, né? Tô lendo 4, estou falando 2. 4 no nível 2 e todas as 5, né, no nível 3, que é o nível mais avançado, vamos dizer assim. Aí, se vocês olharem até os controles, os primeiros, que tendem a ser considerados mais importantes, tá? Tanto na V8 quanto na V7, eu vou até voltar para a figurinha da versão anterior, que os controles básicos, os primeiros, estão associados àquilo que eu falei que é o mais importante mesmo. Olha, você inventoriar, né, ou controlar os seus ativos de hardware, de software, as suas vulnerabilidades, os seus usuários privilegiados, quer dizer, toda essa parte de identificação do seu ambiente tecnológico é o que você vai considerar o que seria o mais básico em termos de controles, tá? E aí, obviamente, eu não vou ter tempo aqui de falar sobre todos esses controles, tá? Mas vocês vão ver que começa com os controles de inventário de ativos e de usuários, quase, gerenciamento de contas, gerenciamento de controle de acesso, gerenciamento de vulnerabilidade. Isso aqui tudo é você controlar o seu ambiente tecnológico. Aí você tem algumas proteções mais especializadas, por exemplo, proteção de e-mail e web browser, gerenciamento de logs, defesa contra malware e assim por diante. E aí, lá para o final, você tem alguns controles que estão associados a aspectos mais abrangentes, vamos dizer assim, tá? Associados a processos, muitas vezes. Então, gerenciamento de resposta a incidentes, treinamento e conscientização. Isso aqui é um controle novo, tá? Gerenciamento de provedores de serviço, tá? Então, é você entender quais são os riscos que os seus provedores de serviço trazem para o seu processo, né? Aquela coisa de supply chain attack, né? Que é um termo que está bastante em voga aí hoje em dia, né? Então, esse é um conjunto de controles que hoje a comunidade, digamos assim, entende como sendo os controles mais importantes de serem implantados. Então, se você não tem nada, olha para isso aqui e começa a trabalhar em cima desses 18 aqui. E, na verdade, se você não tem nada, vou pular esse slide aqui, depois eu volto. Se você não tem nada, você tem até uma dica de, olha, começa por esses grupos de implementação 1 aqui, que são esses verdinhos, porque esses aqui são os mais básicos, tá? Então, ele tem uma orientação, olha, começa pelos verdinhos, depois que você terminar os verdinhos, você faz os vermelhos, que são os 2, e se você tiver com os verdinhos e os vermelhos implantados, implanta todos, que é o conjunto azul, tá? Mas deixa eu voltar, então, para o slide anterior, que eu pulei, que é esse aqui. Só, já que isso aqui pode ter até uma utilidade para quem já conhecia aí a versão 7, né? Só para entender
o que aconteceu da versão 7 para 8, muito resumidamente. Toda vez que você tem essas listas que são revisadas periodicamente, isso aqui não deixa de ser uma lista de controles os mais importantes, você acaba refletindo o que é hoje a visão da comunidade em relação àquele mundo que sobre o qual você está construindo as listas. Tá? E aí essas listas, em particular, são uma lista de controles. Tá? Então você acaba tendo uma mudança de nomenclatura, você acaba tendo um agrupamento às vezes, de temas que estavam em controles diferentes. Né? Então, esses dois aqui, com certeza, fez todo sentido você modificar. Né? Então, você tem aqui a 14 na versão 7, controle de acesso baseado... Isso aqui é um princípio de controle de acesso que a gente vai ver na aula de controle de acesso, e esse aqui é um controle de usuários privilegiados. Existem ferramentas que são voltadas apenas para usuários privilegiados. Mas, no final das contas, esses dois aqui são controle de acesso. Tá? Então, você mesclou, né, fez o merge desses dois num controle único, que é gerenciamento de controle de acesso. Isso aqui é uma renomeação, né, de monitoramento de contas para gerenciamento de contas, né, que é uma versão, um nome mais abrangente. Você tem um outro merge aqui. Não, desculpa. Tem um outro merge aqui que é de configuração segura e configuração segura de dispositivos de rede. Então faz sentido você ter esse merge aqui para configuração segura de ativos. Até cortou aqui o nome completo, tá? Mas é um merge bastante razoável. E você tem algumas exclusões aqui, tá? Então, dentro do que é o mais importante, tá? Então, no final das contas, você fica com essa listinha aqui de 18, tá? Esse aqui é um cara novo, né? Que é o gerenciamento de provedores de serviço. E aí você fica com essa lista aqui desses 18 aí mais relevantes. Aí eu peguei só o primeiro aqui para a gente entender como é que ele funciona. Então, você tem um controle, que é um conjunto de salvaguardas. No caso aqui tem 5 salvaguardas. Uma descriçãozinha, tá? Que é uma descrição dizendo, olha, você tem que inventoriar e controlar e gerenciar todos os seus ativos da sua corporação, inclusive aqueles que são conectados fisicamente, virtualmente. Tem a descrição aqui que eu não vou entrar porque não é nosso objetivo hoje, é só entender que existe essa forma de organizar os controles que no final das contas servem, nunca vamos esquecer, para mitigar aqueles riscos cibernéticos. E esse aqui é a abertura, né? É como eu vou abrir aquele primeiro controle nos 5... bom, antigamente chamava subcontrole, né? Agora é nas 5 salvaguardas. Né? A gente tem que começar a atualizar a nomenclatura. E aí cada salvaguarda tem a sua descrição. Aí vai ter uma descrição especificamente em relação ao tipo de ativo, né, que ela se refere, mas não quero falar disso, eu quero falar disso aqui. Esse security function é um mapeamento direto para uma das funções que se enquadram em 5 possíveis funções que estão lá no NIST Cybersecurity Framework, que a gente vai ver na sequência, tá? Que são identificar, que é a primeira coisa que você tem que fazer, é caracterizar o seu ambiente tecnológico e as suas ameaças e os seus riscos. Proteger, uma vez que você identificou, você construir barreiras, né, controles que impeçam ou pelo menos reduzam a probabilidade de um ataque acontecer. Detectar é a possibilidade de você entender que está acontecendo um ataque para você partir para aquelas ações de resiliência. Identificar, proteger, detectar, responder, que é uma vez que você detectou que está acontecendo um ataque, você responder da forma apropriada aquele ataque, contendo os danos, e depois você se recuperar. Quer dizer, uma vez que aconteceu o ataque, você tem que continuar o seu negócio e voltar ao seu estado original. Né? Então, ele faz esse mapeamento. Então, por exemplo,
Use an Active Directory, desculpa, use an Active Discovery Tool. Isso aqui é uma ferramenta ativa que vai estar tentando descobrir se existem novos ativos. Ficou ruim, né? O ativo ficou com 2 palavras em português, né? Mas esse ativo é ativo no sentido de que ele vai estar atuando, né, de forma ativa sobre a rede para identificar novos elementos, né? É o ativo elementos, né? Novas ferramentas, novos equipamentos que se plugaram na sua rede. Se você identifica um novo elemento na sua rede, você detectou um potencial evento de ataque. Tá? Então, ele está mapeado para a função detectar. E cada salvaguarda vai estar associada ou bem aos 3 grupos de implementação, porque ele vai ser básico nesse caso aqui, ou ele vai estar associado somente a 2, porque se eu estou começando eu não vou implementar uma detecção ativa de dispositivos, eu só vou fazer isso depois, ou bem eu só vou implementar isso no meu 3º estágio, digamos assim, eu já sou uma empresa com mais recursos, com mais budget para implantar ferramentas, e aí eu vou usar uma ferramenta passiva. Essa ferramenta passiva ela tem que ficar monitorando várias redes, processando um grande volume de dados. Então, é um processo que, pelo entendimento de quem montou o framework, se aplica mais a quem está num estágio mais avançado de implementação de controles de segurança. Bom, falei agora há pouco, né, há 10 segundos, do syscontrols, que é um framework que eu entendo como sendo um framework de um estágio inicial de maturidade, porque, embora ele tenha bastantes controles e bastantes salvaguardas, né, bastante coisa para quem quer implementar tecnologia e processo e procedimento no seu ambiente corporativo, tem ali bastante coisa para fazer, ele não é baseado fortemente em uma análise de riscos previamente realizada. Na verdade, ele te dá a dica de, olha, começa por aqui, começa implantando esses controles do IG1, depois implanta o que você tiver do IG2, depois do IG3. Então, ele é meio que uma receita de bolo que não é fortemente baseada em uma análise de riscos peculiar à sua organização. O NIST Cybersecurity Framework, ele já organiza melhor o conjunto de controles e ele te dá as ferramentas para implantar apenas os controles que são mais apropriados para a realidade da sua organização. E isso é feito a partir de uma análise de riscos. Então, ele tem esses conceitos aqui que eu vou passar rapidinho, tá? Então, esse core aqui são basicamente as atividades, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre o core, tá? Os outros 2 a gente não vai falar tanto, tá? Mas o core, ele organiza os seus controles naquelas 5 funções que eu comentei, tá? Identificar, proteger, detectar, responder e recuperar. Tem uma figurinha sobre isso depois. Ele também permite você mapear a sua organização e a forma como a sua organização aborda os riscos cibernéticos e o processo de gerenciamento de riscos cibernéticos em 4 níveis de maturidade, tá? Que tem esses nomes aí: parcial, informado, repetível e adaptativo. A gente não vai falar muito desses tiers, que são esses níveis de maturidade. E ele permite que, a partir de uma análise de riscos, você defina quais controles que, de fato, precisam ser implantados. Tá? Então, ele tem esse conceito de profile, onde um profile significa basicamente o seguinte: olha, eu analisei os meus riscos, eu sei o conjunto de todos os controles do framework, e a partir dos meus riscos, eu sei que eu vou precisar desse e desse controle. Tá? Então, é nesse sentido que ele é um framework orientado a riscos, porque ele permite que você construa um profile, e aí, a partir desse profile, você vai olhar o profile e vai dizer, olha, esse controle aqui que está previsto no meu profile, eu não tenho, desculpa ainda. Então, eu tenho que implementar esse controle. Esse controle aqui está previsto no meu profile
e eu tenho aqui implantado, então eu não preciso fazer mais nada. Tá? Isso aí, inclusive, essa comparação do target profile para o seu estágio atual, muitas vezes frequentemente o pessoal na área de segurança chama de gap analysis, tá? Então, gap analysis é você olhar para onde você quer chegar e olhar para onde você está agora. E aí você mapeia, identifica quais são os passos que você tem que dar. O que mais que eu tinha que falar? Ah, tá. E aí é curioso esse negócio, só uma observação, né, que embora o NIST Cybersecurity Framework ele se diga um framework orientado a riscos, na prática o que acontece é que esses riscos, essa análise de riscos, ela acontece não para cada organização, mas cada setor acaba montando os seus profiles. Então, se eu sou uma empresa de distribuição de energia elétrica, se eu for lá na página do NIST e entrar no NIST Cybersecurity Framework Resources, lá que vai ter um monte de recursos para quem quer trabalhar com esse framework, provavelmente vai ter um monte de profiles que foram definidos por autoridades do setor elétrico, principalmente nos Estados Unidos, tá? Mas pelo mundo inteiro, e que você pode pegar um profile já pronto e falar, pô, esse profile aqui parece que se aplica a minha empresa, ele seria interessante. Aí você já, sem fazer análise de risco, você já pega um profile meio que pré-construído para aquele perfil de empresa. Aí você tem para o setor financeiro, para transporte, marítimo, aeronáutica, telecomunicações. Né? Tem profiles para todos os gostos aí já prontos dentro dessa linguagem do NIST Cybersecurity Framework. E a gente vai ver o que é, de fato, essa linguagem. Acabou só antes de entrar no exemplo lá dos controles, tá? Essa figurinha aqui também é do padrão lá do NIST, e ela mostra bem como que se enxerga essa visão do gerenciamento de risco, tá? E basicamente, eu não vou ler a figura, tá? Mas basicamente o que ela está dizendo é o seguinte: é você partir de um gerenciamento de risco, de uma visão de riscos que é definida no nível da alta gestão de uma organização, tá? Com foco nos objetivos estratégicos e considerando apetite a risco, as prioridades corporativas, o objetivo estratégico e também, obviamente, o budget, né, o orçamento que você tem para implementar aquilo. Aquilo se traduz para processos no nível intermediário, tá, que vão dizer, de fato, quais são os procedimentos, as ferramentas que vão ser traduzidos em profiles, né, que é aquele profile que eu comentei, que vai dizer quais são os controles que têm que ser implantados, e efetivamente esses profiles é que vão ser recebidos ali no nível operacional para serem implantados. Na prática, esse nível operacional aqui, ele vai entrar lá na internet, no site do NIST, e vai descobrir qual é o profile mais adequado. Ele não vai montar esse profile. E ele vai pegar esse profile e vai mandar lá para o nível operacional, para o nível de implementação. Mas o que eu queria mostrar para vocês, então, é como é que está o framework organizado. Vou beber um golinho de água, por favor. Então, como eu comentei, esse framework ele se organiza em 5 funções, vamos dizer assim, né? Identificar, proteger, detectar, responder e recuperar. Cada função se divide em uma categoria de controles, tá? Então, por exemplo, identificar, se você olhar para essa coluna do identificar, vão ter todos os elementos associados ao processo de conhecer o seu ambiente corporativo, tanto tecnológico quanto de gestão também. Então, gerenciamento de ativos, análise do ambiente de negócio, avaliação de riscos. Então, tudo isso são categorias associadas a identificar. Se eu olhar lá o detectar, eu vou... anomalias de eventos. Vou fazer em sequência, tá? Vamos lá. Proteger. São ferramentas que vão dificultar o ataque. Controle de acesso, treinamento e conscientização, como eu tinha comentado com vocês, né? Atua na redução da probabilidade, segurança de dados. Bom, não vou ler todos. No detectar, eu vou estar tentando identificar que aconteceu um ataque. Aí,
identificação de eventos e anomalias, monitoramento de segurança, responder. Aí eu já tive o ataque, já tive o evento adverso, vou tentar conter os danos, tá? Então, planejamento de resposta, mitigação, análise, comunicações. E o recuperar é eu tentar não, né? Eu conseguir voltar para o meu estágio inicial, principalmente planejar essa recuperação. E, além disso, cada caixinha dessa, azul, vermelha, amarela, laranja, amarela, vermelha e verde, ela explode em subcategorias. Então, o gerenciamento de ativos aqui, eu abri, escolhi uma aqui para abrir, tá vendo? Não vai dar para vocês verem, tá? Mas vocês vão ver aqui, tem a função, identificar, a categoria, Asset Management, as subcategorias, tá? E, além disso, o framework ele é legal porque para cada subcategoria ele aponta uma série de outros padrões correlacionando aquela subcategoria com o item daquele padrão. Então, ele aponta, por exemplo, que a subcategoria IDAM1 ela está mapeada para um controle do SIS, está mapeado para o COBIT, está mapeada para ISO 27001, está mapeado para o NIST SP 853. Esse 853 é um outro catálogo de controles que o NIST divulga, e assim por diante. Tá aberto aqui, agora não lembrava disso. Então tá aqui, ó. Tá mapeado também para ISA. Esse ISA é um padrão que é para a área de automação industrial. Ele tem também esse mapeamento. Tem uma série de mapeamentos aí para outros padrões. Acho que esse aqui talvez seja um ou dois slides só sobre SP 853. E esse também é um outro exemplo de um framework que é muito importante lá nos Estados Unidos para fornecedores do governo americano, né? Então ele acabou que ele também se propagou bastante, mas eu não vou falar muito dele não, tá? É só dizer que ele é um catálogo de controles, tá? Ele organiza em 20 famílias, é bem extenso, são 492 páginas de controles de segurança organizados nessas famílias aqui, que são bem familiares para a gente. Ó, controle de acesso, treinamento de conscientização, auditoria e contabilidade, gerenciamento de configuração, nada muito diferente do que a gente já viu, mas é uma outra forma de organizar que é útil para quem quer vender principalmente para quem quer vender para o governo americano. Isso aqui é o que tem dentro de um controle. A gente não vai falar muito sobre cada um desses itens, não, mas é só para dizer que tem bastante conhecimento útil também dentro desse catálogo aí do NIST, que é o 853. E aí, para a gente encaminhar para o encerramento dessa parte aí dos frameworks, e com isso encerrar nossa aula de hoje, a parte 3 da parte introdutória, né, a gente vai falar da famosa 27001, tá? Que é um padrão de 2013, a gente diz que ele foi confirmado em 2019 porque ele foi reavaliado, mas não teve nenhuma alteração no padrão, tá? Então a versão de 2013 ela é válida hoje, mas ela é um padrão com um histórico aí bem antigo, tá? Na verdade, ele é um padrão que ela veio tem origem em um padrão britânico que se chamava BS 7799. Quando eu estava na graduação, quando eu comecei a trabalhar com segurança, que foi em 2002, 2003, a referência de sistema de gestão de segurança da informação era a BS 7799. Eu lembro de eu ter estudado esse padrão na época, né? Então é um padrão bem antigo e segue mais ou menos as mesmas linhas gerais, digamos assim. Ela ainda virou depois ISO 17799 e aí depois, com o tempo, se construiu essa série 27001. Dentro dessa 27000, na verdade, né, você tem dezenas de padrões, tá? A 27001 é o sistema de gestão de segurança da informação, mas você tem, por exemplo, a 27005, que a gente viu que é sobre gestão de risco. Bom, você tem uma série, a 27002, que tem uma lista de controles de segurança, que é uma lista de referência, e tem um monte de outros padrões aí,
alguns mais específicos para setores. Talvez a gente fale em alguma aula aí, especificamente sobre essa série 27.000, que tem bastante conhecimento aí interessante para divulgar para vocês. Mas, especificamente em relação a 27.001, ela é um padrão que diz como você construir um sistema de gestão de segurança da informação. Primeiro, eu tenho que falar para vocês o que é um sistema de gestão. Sistema de gestão é um sistema para você gerenciar uma empresa, um ambiente corporativo, tá? E aí, você tem diversas formas de você construir sistemas de gestão observando aspectos específicos que sejam interessantes para a sua empresa, né, para a sua organização. Então, tem um sistema de gestão, uma classe de sistema de gestão que ficou muito famosa lá para a década de 80, né, 90, e que até hoje é bastante importante, que são os sistemas de gestão da qualidade, né, que são a série ISO 9001. Né? Então, se você quiser construir um sistema de gestão genérico, às vezes a indústria gosta muito disso, né, de controle de qualidade, você vai seguir as orientações da 9001. Aí você tem sistemas voltados para a área ambiental, para a área de sustentabilidade. Tá? Em particular, 27.001 é um sistema de gestão voltado para a segurança da informação. E aí, o que essa 27.001, que também é um framework para você construir um programa de segurança da informação e implantar, identificar quais são os controles que você deveria implantar, o que ela tem de diferente em relação aos frameworks anteriores? E aí eu diria até para vocês prestarem bastante atenção, porque esse é um conhecimento que não está disponível aí, não está nos livros, é uma coisa realmente de quem está na área. Assim. Se você busca melhoria contínua e avaliação contínua do seu sistema, né, dos seus controles de segurança, e se você busca principalmente demonstrar a efetividade dos seus controles perante terceiros, perante fornecedores, esse framework ele é mais indicado. Por quê? Porque, por um lado, ele é construído dentro desse conceito que o pessoal chama de PDCA, Plan, Do, Check e Act, que eu não vou entrar muito em detalhe, mas ele te obriga, né, quando você vai seguir a 27.001 ou qualquer outro sistema de gestão dentro da família ISO, ele te obriga a executar uma série de atividades onde você está continuamente realizando auditorias internas, auditorias externas, análise crítica do resultado dessas auditorias e correções em cima dessas análises críticas para depois você reiniciar esse ciclo aí de evolução, né, de PDCA. E aí isso suporta um monitoramento contínuo do que está acontecendo, a melhoria contínua do que está acontecendo na sua empresa, porque você tem uma agenda onde você faz isso anualmente ou bienalmente. E, além disso, isso gera muita evidência sobre o nível de maturidade da sua empresa, da sua organização. Então, isso suporta processos de certificação. Então, hoje você não tem, por exemplo, uma certificação SysControls. Nem sei se seria possível você construir uma coisa desse tipo, mas você não tem uma certificação internacional SysControls. Mas você tem empresas que se dizem, né? Todo mundo já viu, né? Empresa certificada ISO 9001, você também tem empresa certificada ISO 27.001. Então, para demonstrações para terceiros, para selos que te dão boa visibilidade e frente a seus clientes, frente ao público, esse padrão é um padrão interessante. Mas o processo de certificação é um processo relativamente longo, né? E envolve não apenas a certificação, mas o próprio amadurecimento do seu sistema de gestão e dos seus colaboradores, no final das contas. É engraçado que eu falo com vocês quase como se eu estivesse falando para um cliente, né? Mas para uma empresa, né? que estivesse querendo implantar. Mas é isso mesmo, eu estou falando para vocês como se vocês daqui a pouco, daqui a 2 anos,
vocês vão estar numa empresa, talvez num papel aí de gestor numa empresa, né? Então, é importante conhecer isso, porque isso são ferramentas que você pode vir a usar na sua empresa, né? E aí, seja como um empreendedor que está criando sua empresa, seja como um gestor que foi contratado para tocar a área tecnológica de uma empresa, né? Então, hoje, mais uma vez, vou enfatizar, riscos cibernéticos são extremamente relevantes e devem ser considerados por qualquer gestor de uma empresa, de qualquer porte, diga-se de passagem. Tá, então, em resumo, tá? 9h30, tá? A gente já pode encaminhar para o encerramento da nossa aula de hoje. Idealmente, eu acho que podia até vai ser um pouquinho repetitivo, mas eu só queria dar um fecho aí na nossa apresentação, na nossa aula. Tipicamente, eu vou buscar implantar controles de segurança a partir de uma análise de riscos cibernéticos, mas, na prática, numa fase inicial de maturidade, eu não vou fazer uma análise em particular para a minha empresa. Eu vou me apoiar ou em um framework como SysControls, que é, digamos assim, o entendimento da comunidade sobre quais são os riscos mais relevantes e quais são os controles mais efetivos para mitigar aqueles riscos. Eu vou abstrair essa análise de riscos, ou eu vou pegar um framework como o NIST Cybersecurity Framework, onde eu já tenho alguns profiles prontos. Eu vou pegar o profile que mais pareça com a minha área de atuação, com o meu perfil em geral, né, de organização, considerando apetite a riscos, objetivos, setor, mas num nível mais avançado, mais maduro, eu vou realizar realmente uma análise de riscos especial, né, particular para a minha empresa, para aí sim definir quais são os controles que eu preciso implantar, quais são as atividades que eu tenho que executar, e aí construir o meu programa de segurança cibernética. E aí, só resgatando aquela ideia, né, de que esses controles, essas ações, embora a gente pense que estão relacionados à tecnologia, você também chama de controles qualquer ação voltada para processos corporativos ou voltado para pessoas, né, para ação sobre pessoas, que venha mitigar riscos cibernéticos. Né? Esses exemplos aí a gente já passou anteriormente, está meio que tá repetindo. Até, aliás, esse slide ele volta, né, é o fechamento mesmo. E a gente viu que existem frameworks de referência para apoiar a construção de um programa de segurança cibernética. Vimos 3 aí, que são esses genéricos, tá? Genéricos no sentido de que eles se aplicam a qualquer tipo de organização, mas existem frameworks também setoriais, tá? Onde, eu sou uma empresa do setor financeiro, eu posso olhar uma mais voltada para a realidade do setor financeiro. E, na verdade, em muitos setores, a primeira coisa que eu tenho que fazer, na verdade, é identificar se eu tenho um framework que eu obrigatoriamente tenha que cumprir, que eu tenha que atender, por questões de compliance, tá? Então, se eu estou nos Estados Unidos e se eu estou no setor de saúde, eu tenho que atender lá aquelas regras lá da RIPA, que é uma lei, e não deixa de ser um framework, que tem uma série de requisitos relacionados à cybersecurity. Só para dar um exemplo aí de requisito de compliance em cybersecurity. Bom, já passamos de 9h30, eu queria deixar, como sempre, um tempinho aí para quem quiser tirar dúvidas. Então, por hora, acho que isso encerra aí. Isso encerra a aula hoje, tá? E eu vou olhar aqui as perguntas. Já tem uma pergunta aqui no bate-papo do Zoom, que a pergunta é se a certificação é obtida pela avaliação da conformidade. E sim. Na verdade, certificação é uma das atividades da avaliação da conformidade. Tá? A avaliação da conformidade é um conceito muito amplo.
que significa você verificar se um objeto atendeu a um conjunto de requisitos. E aí, você, dentro da avaliação da conformidade, você pode ter, por exemplo, avaliação de fornecedor, que é a avaliação de primeira parte. Eu forneço um produto e eu vou demonstrar, por exemplo, fazer uma documentação que mostra como que esse produto atende aos requisitos, a um conjunto de requisitos. Isso não deixa de ser um processo de avaliação da conformidade. Dentro da avaliação da conformidade, tem uma classe de atividades que é muito importante, que é essa avaliação de terceira parte, tá? Que é quando uma parte independente entra no circuito, ele entra entre fornecedor e consumidor e diz, olha, não, esse produto aqui, esse objeto, atende a um conjunto de requisitos. A gente falou agora, nessa aula, de certificação de sistema de gestão. Então, basicamente, essa terceira parte, que é um organismo de certificação, vai visitar uma empresa e vai perguntar, pô, você tem um sistema de gestão de segurança? Ah, tem. Pô, como é que você faz para demonstrar que existe apoio da alta administração? Ah, eu tenho aqui um comunicado do diretor. Ah, como é que você faz para registrar um determinado evento? Então, faz uma entrevista, observa documentos e tal, e aí no final diz, então esse cara realmente atendeu a todos os requisitos da ISO 27001 e eu certifico isso. Então, certificação isso, essa terceira parte certificando. Nesse caso é um sistema de gestão, mas ela poderia certificar também um produto. Então, quando você compra lá um produto lá, a cadeirinha do bebê, que você vai botar lá no veículo, né? Tem lá o certificado dentro de um programa de avaliação da conformidade do Inmetro. Aquilo significa que uma terceira parte, que é um organismo de certificação de produto, pegou aquela cadeirinha, fez uma série de ensaios, de teste, a cadeirinha passou, sei lá, deve ter botado um determinado peso excessivo, jogou contra a parede, não sei qual ensaio, tá? Mas passou nos testes todos, aí ele certifica que essa cadeirinha de bebê atende a esses requisitos. Na parte 4, né, dessa parte introdutória, né, a gente vai falar um pouquinho sobre padrões e aí vai falar muito rapidamente sobre a avaliação da conformidade. Tem uma outra pergunta aqui. Que vou ler aqui, tá? Vou ler em voz alta. Pensando se a segurança nas empresas pode ser levada como um seguro de carro, se a estimativa financeira do risco e recuperação do mesmo. Não sei se eu vou responder exatamente a sua pergunta, mas ela tem a ver com um assunto que é extremamente quente, assim, tá na crista da onda hoje, que são os seguros cibernéticos. E ficou muito na crista da onda por causa do ransomware. Eu até participei de um evento, na verdade eu organizei esse evento há algumas semanas, eu vou mandar o link aí para todo mundo, mas foi um evento voltado, na verdade, para o setor marítimo, tá? Nem era um evento geral de segurança cibernética, era segurança cibernética para o setor marítimo. Mas um dos participantes, na verdade foi uma participante, foi uma pessoa que toca a parte de cyber insurance de uma grande seguradora. Então, o tema do seguro cibernético é algo importante hoje em dia. E as grandes seguradoras já têm fornecido seguros que representam uma transferência do risco cibernético, no sentido que a empresa que sofreu um ataque pode contar com o recurso do seguro para responder esse ataque, né? E aí tem uma série de desafios, assim. Do ponto de vista da seguradora, justamente para isso, para esse mercado se sustentar, ela tem que saber mensurar qual é esse risco, né? Porque senão ela quebra, né? Ela começa a pagar tanto prêmio, né? Tanto apoio a essas empresas, que ela não se sustenta financeiramente. Então, o trabalho da seguradora é mensurar financeiramente esses riscos, as seguradoras estão trabalhando exatamente nisso,
e saber identificar se as empresas que estão contratando seguro fizeram seu dever de casa, porque se eu sou uma seguradora e eu vou vender um seguro para um cara que está completamente furado em termos de segurança cibernética, eu certamente vou ter que pagar uma hora, vou ter que pagar um prêmio para esse cara, porque esse cara vai ser atacado, né? Então, o seguro cibernético não é um seguro para o cara não fazer nada e beleza, vou contratar a seguradora porque agora eu não preciso ter mais nenhuma preocupação de implantar controles, de gerenciar processos. Na verdade, as seguradoras elas simplesmente não vendem para uma empresa que não tenha feito o dever de casa, quer dizer, implantar o mínimo do que se espera em termos de segurança da informação. E existem até cláusulas de exclusão que, se ficar evidenciado que houve uma imprudência ou a empresa mentiu na hora de dizer quais são as condições dela de segurança e por isso ela foi atacada, ela não vai receber e vai ficar de mãos abanando. Tá? Então isso pode acontecer, como pode acontecer no seguro do carro. Né? No seguro do carro, você paga mais alto se você mora num lugar que tem mais assalto a carro, você vai perder o seu seguro se você estava dirigindo bêbado, né? Sei lá. Então, assim, ou se você cometer uma fraude. Então, existe um mercado enorme aí surgindo exatamente nesse mundo aí de cyber insurance. Estou vendo aí que eu respondi, que bom que eu atendi a pergunta aí. Não sei se tem mais alguma pergunta, não estou vendo nem no YouTube, nem no chat. Então, se não tem mais nenhuma pergunta, eu vou encaminhar para o encerramento, como eu faço sempre, né? Eu primeiro fecho no YouTube, né? Porque às vezes quem está no Zoom quer fazer alguma pergunta interna, né, administrativa sobre o curso, né? E aí é melhor que não fique gravado lá no YouTube. Então, nesse momento, eu dou boa noite aí para o pessoal que está assistindo pelo YouTube, desejo aí um ótimo fim de semana